Alice, Sofia, Carolina, Heloísa, Fernanda, Marcela, Letícia, Maria. Somos muitas. Somos 106 milhões de brasileiras. E mesmo sendo 51% da população, somos apenas 13 senadoras e 54 deputadas federais, de todos os partidos. No Congresso Nacional, somos 11% do total. E esse deveria ser o lugar para ouvirmos a voz de todos e todas. Alguma coisa está errada. Nós, do PSDB Mulher, queremos um Brasil mais igualitário, com menos diferenças, com mais respeito. Com mais espaço para tratar dos problemas que interessam às mulheres. Todos os problemas. Mesmo sendo poucas, nós, mulheres do PSDB, fazemos a diferença, tanto no Executivo quanto no Legislativo. Comunidade Solidária, Secretaria da Mulher da Câmara, primeiro Ministério da Mulher. Agora, em 2018, queremos fazer mais. Queremos ser o partido com o maior número de mulheres eleitas para participar da vida política do país. Porque o lugar da mulher é na política. É empreendendo, é recebendo salários iguais, é cuidando, é cumprindo as leis. É no comando, é se colocando no lugar dos outros, é trabalhando por um futuro melhor. Afinal, lugar de mulher é onde ela bem quiser. PSDB Mulher. Boa tarde, Tati, Fernando, boa tarde, ouvintes. Boa tarde. Voltamos ao vice do candidato do PSL, Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, porque em função da internação do candidato, ele acabou assumindo o protagonismo da campanha, né? Sim, Tatiana, ele já protocolou pedidos na Justiça Eleitoral para que possa participar de debates no lugar do Bolsonaro, tem se pronunciado todos os dias e sempre de uma forma muito polêmica. É um protagonismo que não conta exatamente com o inteiro aval da campanha, principalmente dos filhos do candidato, mas ele segue adiante. E a gente tem falado muito dele aqui porque ele não para de falar, e é inevitável que se comente, que se preste atenção ao que ele está falando. Os boletins médicos indicam um quadro estável e com perspectiva de recuperação do candidato Jair Bolsonaro, felizmente, né, desde que o candidato fique em repouso. Mas não dá para fugir a uma questão delicada que já vem sendo discutida entre políticos, entre investidores e pelo eleitor comum. O que acontece se o Bolsonaro fica fora da eleição? O artigo 77 da Constituição é muito claro. A chapa pode ser mudada até 20 dias antes do primeiro turno, ou seja, até o dia 17, segunda-feira. Nesse caso, assumiria Mourão como o vice, assumiria como titular da chapa. Ele já disse que não pretende fazer isso, né? Já disse que não pretende fazer isso. Mas se o Jair Bolsonaro estiver definitivamente impedido, o que a chapa vai fazer? O que o PSL vai fazer? Né? Ele, obviamente, a essa altura, ele como vice, seria até uma deslealdade se ele dissesse que assumiria. Eu acho que é o que ele tem que falar mesmo. E ontem, o general acrescentou mais uma pérola à sua coletânea de polêmicas, e que por isso a gente não pode deixar de tratar dele. Ele disse que o Brasil precisa sim de uma nova Constituição. Até aí, muitos acham isso. Mas ele acrescentou que esta nova Constituição deveria ser feita por uma comissão de notáveis. Desculpa, Maria Cristina, comissão de? Notáveis. Notáveis. E não por grandes sábios, né? E não por pessoas eleitas pelo povo. Muito pouco democrático, né? Completamente autoritário, né, Tatiana? Porque quer dizer que é o conhecimento e não a delegação popular que autoriza alguém a decidir os rumos do país. O colégio eleitoral do país, então, pode se restringir ao corpo docente da USP. A gente não deve esquecer que um dos principais representantes do integralismo
que foi a versão tupiniquim do fascismo brasileiro, era um intelectual muito respeitado. Chamava-se Plínio Salgado. E ele era fascista. Uhum. Mas Mourão explicou que esta era a posição dele e não de Bolsonaro. E todos nós esperamos que o Bolsonaro, como tem 7 mandatos na Câmara dos Deputados, não despreze a casa que o projetou na política. E ele tem dado, inclusive o Paulo Guedes fala, para quem quiser ouvir, que sempre que ele leva uma proposta de difícil viabilidade no Congresso, o Bolsonaro diz, peraí, Paulo, a gente vai ver como é que isso passa lá. Então, é um sujeito que, de alguma maneira, se acostumou aos trâmites e aos rituais do Congresso. Mas, se o PSL não for obrigado a substituir Bolsonaro até o dia 17 e o titular, se ele não for obrigado a substituir o Bolsonaro está lá, é candidato, ainda que acamado sem poder fazer campanha. Mas se ele ficar impossibilitado de assumir, depois do dia 17, aí não é Mourão, aí o partido fica sem representante. E o que acontece? Sobe o terceiro colocado na disputa. Hoje o Bolsonaro lidera, então se um dos dois fica impossibilitado, sobe o terceiro na disputa. E aí o segundo turno é disputado entre um desses primeiros, né, e o terceiro colocado. E a essa altura, Tatiana, eu acho que todo cidadão brasileiro que preza a democracia deve desejar que Bolsonaro se recupere e participe da disputa. Sim, claro. Né? O afastamento definitivo de um candidato por um ato de violência, eu acho que é uma ameaça, e é uma ameaça da mais grave possível à normalidade democrática. Sem dúvida. Maria Cristina, você citou a resistência dos filhos de Bolsonaro em dar mais espaço para Mourão. Há dentro do partido do PSL também essa resistência? Sim, Fernando. O presidente do partido, o Gustavo Bebiano, também resiste muito a esse protagonismo do Mourão. Eu diria que hoje o Mourão tem um apoio fechado do PRTB, do Levi Fidelix, né, que é um aliado do Bolsonaro, que acrescentou, eu acho que 4 segundos na propaganda de televisão. Esses estão fechados e defendem, inclusive, que ele assuma já a candidatura, porque acham que o Bolsonaro está perdendo terreno na televisão, na participação dos debates e tudo mais. Então, acham que ele tem que estar lá, representando de uma vez por todas e conseguir batalhar, insistir por uma autorização da Justiça Eleitoral. Agora, entre os filhos, junto ao Gustavo Bebiano, que é o coordenador da campanha, isso está longe de ser pacífico. Então, tem uma bateção de cabeça, tem uma barata voa ali no PSL que preocupa um pouco sobre o direcionamento da campanha. Não há hoje uma unanimidade, não há hoje uma convergência de rumos, não. Tá certo. Maria Cristina Fernandes, obrigado. Bom final de semana para você e até segunda-feira. Eu que agradeço, Fernando. Uma boa tarde para vocês, um bom fim de semana para os ouvintes.